Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Que saudade que eu estou de vocês. Mas no momento nós não podemos nos encontrar pessoalmente, né? Mas logo, logo tudo isso vai passar. Nós vamos poder nos encontrar novamente na igreja e dar aquele abraço bem gostoso, tá bom? Hoje eu vou ler com você, vou contar uma história para vocês sobre um menino que se tornou rei. Será que alguém já sabe qual é a história? Tá lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quem tiver a Bíblia aí, pode abrir comigo. Vamos lá. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Vou contar uma história que lá em Israel havia um rei chamado Saul. Ai, mas antes de eu começar a história, eu esqueci, gente. Hoje tem um amiguinho para participar da nossa história. Eu tenho que chamar ele. O nome dele é Joãozinho. Eu vou chamar ele para vir aqui, tá bom? Peraí. Joãozinho, vem ouvir a história com as crianças. Oi, elas tia. querem te ver. Oi, Joãozinho, tudo bem? Tudo bem. Vem aqui para ouvir a história junto com as crianças. Oi. Oi, Joãozinho, tudo bem com você? Tudo bem, tia. Ah, que saudade que eu tava de você. Olha as crianças, fala oi pras crianças. Oi, crianças. Esse é o Joãozinho, ele vai ouvir a história com a gente hoje. Você tá se cuidando, Joãozinho? Tô sim, tia. Você tá lavando as mãos? Tô. Tá passando álcool nas mãos? Tô sim. Não tá indo pra rua? Não. Ah, então tá bom. Vamos ouvir a história agora? Vamos. Eu tô contando a história, Joãozinho, de um homem chamado Saul. Ele era rei lá em Israel. Só que ele era um rei muito ruim. Ele era um homem que tinha um coração rebelde. Ele era um rei que tinha um coração rebelde e não obedecia a Deus. E Deus estava triste com toda essa situação. Então Deus falou com o seu profeta. O profeta chamava Samuel. E Deus sempre falava com Samuel e Samuel falava com o povo. Então Deus falou para Samuel: Samuel, vá até a cidade de Belém. Tem um homem lá que se chama Jessé. Você vai se encontrar com Jessé. E dentre os filhos de Jessé, eu vou ungir o novo rei. Eu já escolhi o novo rei. Aí ele foi até a cidade de Belém, se encontrou com Jessé. Esse aqui é o Jessé. Ele se encontrou com Jessé e falou: olha, Jessé, eu vim aqui hoje fazer um sacrifício ao Senhor e eu quero reunir a sua família. Cadê os seus filhos? Aí ele falou: eu tenho, os meus filhos estão aqui. Começou a chamar os filhos. Então ele chamou o filho mais velho, que se chamava Eliabe. Eliabe, ele era forte, robusto, grandão, alto. Ele tinha pinta de rei, bonito. Aí Samuel olhou para ele e falou: acho que é esse aqui que Deus vai ungir como rei. Acho que ele vai ser o próximo rei de Israel. Aí Deus falou para Samuel: não, Samuel, não é este que eu escolhi. Porque você vê o exterior, vê a aparência de Eliabe, mas eu vejo o coração. Então não é Eliabe. Aí Samuel falou para Jessé: cadê seus filhos? Aí começou a vir um por um. Veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E todos, Deus falou que não era nenhum deles. Aí Samuel perguntou assim: mas Jessé, acabaram seus filhos? Cadê? Acabou? Não tem mais nenhum? Ué, Deus não ia ungir? Ele pensou, né? Aí ele falou assim: não, tem sim. Tem o meu filho caçula, é Davi. E ele está lá, ele chamava Davi, o outro filho de Jessé. E ele estava, olha só, cuidando das ovelhas. Olha só, Davi, ele era pastor das ovelhas. Ele era pastor das ovelhas e estava lá pastoreando. Aí eles foram lá chamar Davi. E Davi guardou as suas ovelhinhas lá e veio ver o que acontecia. Chegando lá, quando Samuel olhou para Davi, Davi era ruivo, ele tinha os olhos bem bonitos e ele era de boa aparência também. E quando Samuel olhou para ele, Deus falou com Samuel: Samuel, é este, unja-o. Aí ele foi, pegou o azeite e ungiu Davi como novo rei de Israel. Só que Davi era pequeno ainda, né? Então, Davi ele foi crescendo, ele foi para a cidade de Israel, se encontrou com Saul, que era o rei malvado, o rei que tinha um coração desobediente a Deus.
E ele ficou lá por um tempo, servindo ao rei. E quando ele ficou maior, ficou mais velho, ele se tornou o rei de Israel. Que bonito. E Davi, fala-se na Bíblia, Joãozinho, que Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele tinha um coração que agradava a Deus, um coração que servia a Deus. Davi, ele não era perfeito, ele não era santo, não. O coração dele também tinha pecado, ele pecava. Mas quando ele pecava, ele já se arrependia. Ele falava assim, poxa, eu pequei, então eu preciso me arrepender. E ele se arrependia, pedia perdão para Deus e o coração dele ficava limpinho de novo. Então, a historinha de hoje que a tia contou para vocês, tá falando sobre isso. Nesse versículo que a tia leu, tá falando sobre isso. Que nós vemos a aparência da pessoa, mas Deus, ele vê o nosso coração. Então, como que tá o seu coraçãozinho hoje? Será que você é uma criança bonita, toma banho todo dia, escova os dentes todo dia, fica cheirosinho todo dia? Mas como tá lá dentro o seu coraçãozinho? Porque é o seu coraçãozinho que Deus vê. Então, se você tem obedecido papai e a mamãe, se você não tem feito coisas ruins, às vezes você pode ir na igreja, você pode cantar, mas o seu coração tá triste, tem pecado. Então, você precisa pedir perdão. Então, o nosso coração tem que ser um coração para servir a Deus. Nosso coração tem que ser para agradar a Deus, assim como foi de Davi. Deus se agradou do coração de Davi e Deus escolhe aqueles que querem servi-lo com o coração puro. Entendeu, Joãozinho? Entendi, sim. O que você entendeu da história de hoje? Eu entendi que a gente não pode olhar por fora, mas sim por dentro. Isso, e o seu coração tem que ficar como? Branquinho. Então quando nós pecamos, nós precisamos pedir perdão para Deus. Porque nós pecamos, nós somos humanos. Mas quando nós pecamos, nós temos que orar, fechar os nossos olhos e falar, Senhor, perdoa o meu pecado. Limpa o meu coração. Tira esse pecado do meu coração. Às vezes nós falamos, eu preciso amar o meu irmão. Eu amo o meu irmão. Só que no seu coração, às vezes você não ama de verdade. Então Deus quer um coração sincero, um coração que agrade a Ele. E assim você vai fazer grandes coisas também para o Senhor, assim como fez Davi. Davi foi um grande rei em Israel. Foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração sincero, disposto a servir a Deus e agradá-lo. E assim nós devemos ser também, sempre com o coração grato a Deus, sincero e disposto a agradá-lo e a servi-lo em todo o tempo. Tá bom? Essa é a historinha que a tia tinha para contar para vocês hoje. Vamos dar tchau pro Joãozinho? Tchau, Joãozinho! Tchau! E eu estou morrendo de saudade de vocês. Um beijo no seu coração e logo, logo nós vamos nos encontrar, tá bom? Tchau!